esteja realmente escrita no interior da nossa alma, para que a gente possa ser mais íntimos e mais amigos de Jesus Cristo, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Deise Nunes Benício, sou serva do Senhor Jesus Cristo, na paróquia São José Operário. A minha diocese é a diocese de Santo Amaro, lá, glória, eu ouvi um glória a Deus, dá um glória a Deus, glória, a diocese abençoada, uma diocese avivada, cheia do poder, dos carismas, da unção. Eu costumo dizer que a diocese de Santo Amaro é a menina dos olhos de Deus, e é uma alegria ser fruto dessa diocese tão fecunda, que tem feito a diferença no mundo. Então eu sou da diocese de Santo Amaro, a minha paróquia chama-se São José Operário, e o meu grupo de oração é o grupo de oração Aliança de Amor, que acontece toda terça-feira, e é lá que, juntamente com os meus irmãos, nós nos reunimos pedindo o derramar do Espírito Santo, para que Ele venha renovar a face da terra. E tenho como carisma, este dom precioso que o Divino Espírito, por misericórdia e por graça, me confiou, que é a pregação da palavra. Sou missionária, pregadora do Evangelho. Nesse ano, com a graça de Deus, eu completo 12 anos de evangelização. Ainda sou uma menina, uma criança nesse ministério, e me sinto como aquela Talita Cumi, menina, levanta. E é todos os dias que eu peço o auxílio e a graça de Deus, porque eu não sou chamada a anunciar a mim, mas eu sou chamada a anunciar o Cristo. E eu vou, a minha missão, meu lema de missão é: aonde mandar, eu irei. E onde Ele manda, eu simplesmente obedeço, porque eu sei que quando Ele chama, é Ele quem faz a obra. E a única coisa que o Senhor espera de nós é um coração simples, desejoso e despojado, para que a vontade dEle possa acontecer na nossa vida e na nossa alma. Eu sou mãe de 2 meninas, sou casada com o Fábio. Esse ano a igreja nos chama, o ano vocacional. E eu espero em Deus que daqui saia muitas vocações. Vocações sacerdotais, vocações matrimoniais, vocações à vida religiosa, à vida consagrada. Porque a nossa vida em Cristo, ela tem um propósito que não acaba em nós mesmos, Nós somos chamados a ir ao encontro do outro, a dar-se ao outro, e isso se faz em uma vida de discernimento, em uma vida de vocação. E eu sou muito feliz por esta escola da maternidade, onde realmente Deus nos forma como cristãos. Então eu tenho a graça de ter 2 meninas, uma se chama Teresa, a outra se chama Catarina, e as 2 se chamam Marias. Teresa completa nesse ano 11 anos de vida, e a Catarina 9 anos, está completando aí 10 anos. E é uma alegria ver as minhas filhas crescendo na fé e na verdade. E essa semana Deus me deu uma alegria muito grande de ver as minhas meninas servindo Jesus no altar. E acho que como mãe não tem alegria maior. E o meu coração, eu falei: Deus, eu não quero ficar soberba, arrogante, não que eu não seja, mas acho que a alegria de uma mãe é ver um filho no caminho de Deus, E as meninas sempre cresceram nesta vida nossa de missão, meu esposo e eu, e elas receberam muitos convites, mas eu sempre disse: não, no tempo certo Deus mesmo vai mover o coração delas, para que elas queiram servir Jesus de modo espontâneo. E pela graça de Deus, Deus tem me dado esta alegria de ver as meninas, as minhas Marias, servindo Jesus. E ali eu partilhava com o Guilherme, que veio hoje comigo, como é bom, como a gente aprende na maternidade. Acho que mais a gente aprende do que ensina. Embora nós somos chamadas a educar, os filhos também muito nos educam. E eu dizia para o Guilherme, elas agora estão servindo como Marianinhas. A alegria das minhas meninas por servirem Jesus no altar, e a felicidade delas: mãe, hoje eu lavei a mão dos ministros. Mãe, hoje eu levei a caixa da oferta. Mãe, hoje eu segurei a bacia. E elas falavam isso com um entusiasmo tão grandioso, que aquilo, como mãe e como cristã,
moveu o meu coração pela simplicidade de um coração de criança que vê nas pequenas coisas a grandiosidade ao qual Deus nos chama. Deus nos chama a servir, de modo simples, de modo verdadeiro. E é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje, nesta casa que foi lugar da habitação para Jesus. Esta casa de Betânia, que foi o lugar onde Jesus pôde expressar a máxima da sua humanidade. Betânia foi o lugar onde Jesus se sentiu acolhido. Betânia foi o lugar onde Jesus sentiu-se amado. Betânia foi o lugar onde Jesus conseguiu expressar a máxima do amor, este amor humano, ao qual Jesus nos chama a partilharmos uns com os outros. Aquele amor desinteressado, que não está preso aos títulos, que não está preso aos diplomas, que não está preso às honrarias que o mundo pode nos dar, mas um amor verdadeiro, que se dá ao entorno de uma mesa, onde a gente pode ser quem verdadeiramente nós somos, humanos, com as nossas limitações, mas de um coração que se deixa ensinar, que se deixa conduzir por Deus. E na noite de hoje, que o Espírito Santo faça de nós esse lugar de Betânia, para que Deus queira conosco estar. Amém? Se você trouxe a sua palavra, eu convido você a abrir ela comigo. E me chamou muita atenção quando o Bruno me passou o tema da pregação de hoje, né? Nós estamos vivenciando aqui um caminho, né? Que é o que Jesus faz conosco. Nós somos discípulos desse mestre e como bom mestre, Jesus, ele faz sempre um caminho conosco. Um caminho onde ele deseja extrair de nós crescimento. Porque ele não quer que a gente fique na infância espiritual. Não. É vontade de Deus que a gente passe por um amadurecimento espiritual. E como tema central, né, está sendo meditado o Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 6, do versículo de 1 a 6, quando Jesus, ele chama os 12 apóstolos e começa a enviá-los. Jesus, ele vai falar ali, né, sobre a importância de, ao irem pelo caminho, de irem com o coração despojado, de não se preocupar, de tirar do coração as vãs preocupações, mas de mostrar que nesta ida é necessário que a gente tenha um coração despojado. Mas ali, Jesus, quando ele começa a ensinar na sinagoga, é logo percebido que Jesus tinha autoridade. Autoridade que não vinha do conhecimento por si só, como tinham os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, que eram aqueles designados para ensinar ao povo a religião. Quando Jesus pregava, Jesus chamava a atenção e despertava um olhar de admiração, porque diz as Sagradas Escrituras que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E isso para nós tem uma grande diferença, porque a autoridade, ela não vem daquilo que a gente fala. A autoridade não vem daquilo que nós conhecemos. A autoridade vem daquilo que nós vivemos. O que torna a palavra algo que faz a diferença é quando nós vivemos aquilo que nós dizemos crer. E é por isso que Jesus despertava a admiração dos olhares que o escutavam, porque a vida de Jesus era coerente. A vida de Jesus, ela por si só, ela falava. Mas diz aqui as Sagradas Escrituras, que lá em Nazaré, quando Jesus ensinava, as pessoas que o escutavam, se perguntavam, está lá no capítulo 6, no versículo 3. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada aí comigo, que vai dizer assim:
Olha o questionamento que passava no coração daqueles que ouviam a pregação de Jesus. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também as suas irmãs? E ficavam perplexos a seu respeito, mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. E ali ele não pôde fazer milagre algum. Ele curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admiravam-se ele da desconfiança deles, e ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Essas são para nós palavras do Senhor. Aqui, meus irmãos, me chamou a atenção porque eu sou da paróquia de São José, né? E nós estamos vivendo o ano jubilar, onde a nossa paróquia está celebrando 25 anos de fundação. E o tema deste ano que nós estamos meditando é exatamente este versículo. Não é ele o filho do carpinteiro, daquele José, daquele lá de Nazaré, aquele homem simples? E como é que alguém tão simples, alguém sem um respaldo de um nome mais conhecido, como é que alguém tão simples consegue pregar com tanta autoridade? E a admiração deles, ao invés de despertar o desejo de se entregar ao conhecimento de Cristo, não. Fez com que o coração daqueles que escutavam a voz da verdade se fechassem por causa da arrogância, da prepotência, por causa da desconfiança, como aqui vai dizer para nós no versículo 6, que Jesus mesmo admirava-se da desconfiança deles. E ali Jesus então não pôde realizar os seus grandes milagres, mas Jesus não se prendeu aos obstáculos e às dificuldades que estavam no coração daqueles homens. Jesus continuou a sua missão de pregar. Jesus continuou a sua missão de anunciar, de propagar o reino de Deus, de dizer ao coração humano: voltai para o Senhor, escuta Israel, porque é o teu Deus quem vos fala, é o Senhor quem quer falar. E Jesus não só pregava, não só ensinava, Jesus também testificava as suas pregações através dos sinais, os sinais visíveis, através dos milagres, através de diversas manifestações, para que o coração humano pudesse crer. Que é o que Jesus insiste em fazer cada vez que nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras. Deus, Ele deseja extrair do nosso coração algo que é muito pessoal e particular, que eu não posso responder por você e você não pode responder por mim, que é a fé. E a fé, meus irmãos, ela é uma resposta do coração humano que aceita viver esta comunhão com o seu Senhor. A fé, diz as Sagradas Escrituras, que é a certeza daquilo que não se vê. Mas Deus, Ele também nos dá sinais claros para que a nossa fé, ela possa ser ancorada em algo que é real, que é o próprio Cristo, que é Jesus, autor e consumador de todas as coisas, princípio e fim último. É por meio dele que nós iremos a Deus. A nossa fé, meus irmãos, é garantia para nós, que nós podemos colocar a nossa esperança em Cristo. E na sua vida missionária, Jesus então, que continua a sua missão, ensinando pelas aldeias, pelas cidades, anunciando o Evangelho, Jesus então encontra uma casa. Ali não era uma casa de fariseus, ali não era uma casa de saduceus, ali não era uma casa dos grandes mestres, ali não era uma casa onde aqueles 3 irmãos tinham grandes títulos. Aliás, eles não tinham nenhum título. Marta, Lázaro e Maria. Eles não eram os pregadores, eles não eram os apóstolos, eles não eram os grandes conhecedores das Sagradas Escrituras, da lei judaica, não. Eles foram
os amigos de Jesus. Eles foram aqueles que abriram a casa, mas não abriram só a casa. Eles abriram também o coração, para que Jesus pudesse ali dentro viver, para que Jesus pudesse ali dentro governar aquela família. E é isso que Jesus deseja fazer conosco de modo especial na noite de hoje. Jesus deseja que o nosso coração seja esse lugar da habitação do alto. Casa de Betânia, lugar onde Jesus pode entrar, lugar onde Jesus pode sentar-se, lugar onde Jesus pode ser homem, amar na natureza humana, porque também foi em Betânia que Jesus chorou pela morte do seu amigo. Foi em Betânia que Jesus recebeu o bálsamo deste perfume, que ao ser quebrado aquele vaso, alastrou-se um perfume, um odor que encheu toda aquela casa. Foi ali em Betânia que Jesus conseguiu ser escutado, que Jesus pôde rasgar o seu coração, para que aquela família pudesse compreender a importância de colocar Deus no centro, de colocar Deus em primeiro lugar. Esse é um dos mandamentos ao qual Deus nos chama. Parece simples, amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento da lei de Deus, porque dentro deste mandamento ele vem acompanhado de uma grande promessa. Quando nós colocamos Deus no centro, a nossa vida então ela passa a ser ordenada. Quando nós colocamos Deus no centro, no trono do nosso coração, que é o lugar onde Deus precisa habitar, a gente percebe que as vãs preocupações já não conseguem mais ter espaço no nosso coração e na nossa alma, porque a própria palavra diz que se nós colocamos Deus no centro, tudo mais é dado a nós por acréscimo. Acontece que o mundo, muito sedutor, ele coloca na nossa volta muitas distrações. O mundo apresenta para nós diversas situações, muitas vezes ilusórias, apresentando uma felicidade que não é real, uma felicidade que não é verdadeira, uma felicidade que muitas vezes é vã e é passageira. Mas a felicidade que Jesus vem nos apontar é uma felicidade que nos garante a eternidade. É uma felicidade que não passa, é uma felicidade que o mundo não pode nos dar. E diante das distrações, eu convido você a abrir a sua palavra em Lucas 10, lá no versículo 38, que é o tema central da noite de hoje, que vai dizer assim para nós, que estando Jesus em viagem, Lucas 10, versículo 38, que é o tema central da noite de hoje, vai dizer assim: estando Jesus em viagem, ele entrou numa aldeia, onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe então o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Essas são para nós palavras da salvação. Quando Jesus dá esse ensinamento para essas grandes mulheres que têm muito a nos ensinar,
É preciso ressaltar que aqui nós estamos falando de duas grandes santas, porque quando a gente fala de Marta e Maria, dá a impressão que a gente enaltece Maria em detrimento de Marta. Mas Marta também professou a fé, e mais à frente Jesus também vai dar para ela grandes ensinamentos, porque Marta é uma mulher de atitude. Marta é uma mulher que se levanta de prontidão para fazer aquilo que precisa ser feito. E a questão que Jesus propõe aqui como ensinamento é uma correção no sentido de que Deus precisa estar no centro. O fazer é necessário, a atitude ela é importante, mas mais importante do que fazer é ser, é estar aos pés do Mestre. E isso para nós tem uma grande diferença, porque num mundo extremamente competitivo que nós vivemos, hoje com a internet que nós somos bombardeados de informações, e quanto mais você tem que produzir, quanto mais você faz, nunca é o suficiente. A gente vive em tempos que, não diferente daquilo que o Evangelho nos propõe, vai dizer que o homem ele tem que ser produtivo, ele tem que estar fazendo algo, ele precisa dar resultados. E eu não sei aqui, acredito eu que a maioria de vocês exerçam alguma profissão aqui, mesmo eu tenho alguns colegas de profissão, que eu sou muito feliz quando eu encontro aí na rua. Eu sou propagandista médica, então eu trabalho na indústria farmacêutica, e lá, como a gente costuma dizer no popular, o chicote estrala. E o trabalho é para nós uma via de santificação, porque o trabalho ele tem um propósito, de dar o alimento que nós consumimos. É pelo fruto do esforço do nosso trabalho que nós sustentamos a humanidade, aquilo que a terra produz é gerado pelo fruto do esforço que nós fazemos. Mas cada vez mais nós somos cobrados por resultados, por números, por métricas, por entrega, e a gente vai se confundindo, achando que o mais importante é o produzir, é o fazer. E aqui Jesus ensina que mais importante é o ser, é o estar, é o permanecer, é o escutar, é muitas vezes deixar as atividades de lado, porque a própria palavra diz: esforçai-vos pelo alimento, esforçai-vos mais por aquilo que não passa do que por aquilo que passa. É mais importante nós gastarmos a nossa vida buscando a comunhão com Deus do que buscando as coisas do mundo. Não, isso por quê? Porque as coisas do mundo passam, as coisas do mundo perecem, e é por isso que Jesus nos convida a não termos preocupação no centro do nosso coração. Aqui Jesus repreende Marta para dizer para ela: Marta, o teu coração está preocupado, e eu não quero que o teu coração esteja preso nas preocupações, porque as coisas desse mundo irão passar, mas há um mundo que há de vir, há uma eternidade que é essa que o homem precisa conquistar. E para conquistar a eternidade, irmãos, primeiro é necessário estar aos pés do Senhor. Primeiro é necessário ser discipulado por Cristo. Primeiro é necessário quebrantar o coração para aprender, porque somente um coração humilde é disposto a ouvir. Em um mundo que faz ruído, em um mundo que fala incessantemente, poucos são aqueles que se sentam para escutar, poucos são aqueles que se sentam para aprender. E aqui Jesus está ensinando para Marta: Marta, aprenda com a sua irmã, porque a sua irmã escolheu a melhor parte, e a parte que Maria escolheu não lhe será tirada. Ou seja, quando nós colocamos Deus no centro, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo mais é nos dado por acréscimo. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos tirar do nosso coração essas preocupações que nos enchem, essas preocupações que muitas vezes nos tiram da graça. A preocupação, ela é fruto da natureza humana. É normal a gente se preocupar.
É normal a gente querer que as coisas aconteçam, como aqui Marta estava, preocupada com o servir, preocupada com aquilo que aconteceria no momento. Mas a centralidade da nossa alma, ela precisa estar em Cristo. E é por isso, meus irmãos, que é muito importante, quando nós entramos na casa de Deus, é nós colocarmos o coração no lugar onde nós estamos. Hoje, um dos maiores males da humanidade, cada vez mais tem crescido, né? As doenças mentais. Nunca se vendeu tanto medicamento de ansiolíticos, de medicamentos para depressão, para ansiedade, para síndromes, para as doenças existenciais deste tempo, como nós temos visto agora. E isso muitas vezes porque o coração do homem tem se afastado dessa presença. Cada vez menos nós temos nos despojado para estar no momento presente. Ou o nosso coração e a nossa mente fica preso no que aconteceu lá no passado, e aí isso gera aquele estado de alma, de tristeza, onde a gente muitas vezes não consegue digerir, não consegue superar. Quantas pessoas não conseguem superar as dificuldades da vida que fazem parte da realidade humana? Jesus nunca nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por dificuldades, mas Ele deu uma ordem, que era necessário ter bom ânimo, que era necessário ter coragem, que era necessário ter esperança, porque os momentos de dificuldades eles passam, e os momentos de felicidade também chegam. É por isso que em Cristo nós somos chamados a vencer as dores, a não parar na dor, porque Jesus nos ensinou que a cruz para nós, ela é o caminho. Aquele que quiser seguir a Cristo deve pegar a sua cruz de cada dia e ir atrás do Senhor. E a cruz, ela traz para nós grandes ensinamentos. A cruz, ela traz para nós grandes lições que o sofrimento tem para produzir na nossa alma. E hoje é difícil falar de sofrimento porque ninguém mais quer sofrer. A gente quer viver a glória da ressurreição, mas ninguém quer passar pelo Calvário, pelo momento da crucifixão. Ninguém mais quer passar pelas renúncias que a vida em Cristo exige de nós. O Evangelho, ele é exigente conosco. É necessário mortificar-se. É necessário renunciar a coisas que momentaneamente são boas, mas que podem gerar um prejuízo para a nossa alma. E é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos a coragem de renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, a tudo aquilo que compromete a centralidade de Cristo em nossa alma. Se não nos leva para Cristo, se Jesus não pode reinar, não pode estar no centro do nosso coração, na nossa vida, nós não devemos abraçar. Isso é ser cristão. O cristão precisa estar disposto a falar não para o mundo e a dizer sim para cumprir a vontade de Deus. Não porque Deus seja um castigador, não é isso, mas é porque os preceitos do Senhor, eles são acompanhados de uma promessa de felicidade. Eu meditava hoje com a turma do Crisma, né? Sou catequista lá na minha paróquia, onde a gente ajuda os crismandos, e a gente falava dos 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o seu santo nome em vão. Do 5º mandamento em diante é um monte de não, né? Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Parece que Deus é aquele carrasco, né? Que só fala não, não pode isso, não pode aquilo, mas não é isso. A verdade é que Deus, Ele é fiel, e se Deus é fiel, Ele também nos chama a sermos fiéis como Ele também é. A verdade é que o pecado traz em nós consequências, e consequências de amargura. Então quando Deus, Ele dá para nós um ensinamento, é porque naquele ensinamento existe uma ordem que precisa ser estabelecida na nossa vida. E através daquela ordem, nós colheremos frutos de felicidade. Para que a nossa vida nesta terra, a gente possa viver de modo razoavelmente feliz.
E para viver de modo razoavelmente feliz, porque a felicidade perfeita, ela só virá na eternidade, é necessário que a gente tenha o coração disponível para cumprir os preceitos do Senhor, para seguir as ordens que Deus nos dá, porque as ordens de Deus geram em nós felicidade. E isso é antecipar o céu aqui na terra. Então é viver como Cristo pede para cada um de nós. É viver em comunhão com o Senhor. É viver em amizade com Deus. Porque os títulos da terra, meus irmãos, eles passam. As honrarias que a terra nos apresenta, elas passam. O que é da terra, na terra ficará. Mas a amizade que nós cultivamos com Deus, a amizade que nós temos com Deus, essa amizade é o que irá garantir a nossa comunhão com o Senhor. Então, quando Jesus ele fala que Maria escolheu a melhor parte, lá em Lucas, Jesus ele continua dizendo: olha só, considerai os corvos, eles não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiro, entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles, mas qual de vós, por mais que se preocupe, olha o ensinamento do mestre, olha o que faz a preocupação com o nosso coração. Quem é que de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? O que a preocupação faz conosco? Ela rouba algo que é precioso e que é um dom de Deus e que é Jesus quem nos dá. A preocupação rouba de nós a paz. E Jesus veio para nos dar a paz. E a paz que Deus tem para nos dar é uma paz que o mundo não tem. A paz mesmo em meio às adversidades, porque a paz não significa ausência de dificuldades, não. Mas a serenidade que Deus planta no nosso coração, a serenidade que Deus coloca na nossa alma, meus irmãos, é só em Cristo que nós podemos encontrar. A serenidade de passar por uma enfermidade, sabendo que a enfermidade tem dia e hora marcada para ser curada, ou para ser glorificada, como em Betânia, que aquela família experimentou ali a morte. Aquela família experimentou a morte. Lázaro morreu. Foi em Betânia que Jesus realizou uma das maiores manifestações do seu apostolado na terra, quando Jesus ressuscita Lázaro. E Jesus traz mais um ensinamento para aqueles amigos, para aqueles a quem ele podia chamar de sua família. Veja, eles não eram discípulos, eles não eram apóstolos, não eram missionários, não eram pregadores, não eram grandes evangelizadores, mas eles tinham uma diferença: eles eram amigos do Mestre. E quem tem amizade com Deus tem tudo. Amém? O que nós precisamos, irmãos, mais do que buscar os títulos, mais do que buscar as honras, é cultivar a nossa amizade com Deus. Porque não é aquilo que a gente faz dentro da igreja. Está cheio de gente que faz, e aliás precisa de mais, viu? Porque a palavra fala, né? A messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe para que mande mais operários, porque poucos são os que têm disposição, não é tempo. Porque tempo, quem de nós temos? É 24 horas para todo mundo aqui, sim ou não? Tem alguém que tem mais do que 24 horas por dia? Tenho certeza que não. A questão é como nós administramos esse tempo. Quanto do nosso tempo nós damos para Deus? Marta deu do seu melhor, Maria deu do melhor do seu tempo para Deus, porque ela entendeu que era necessário colocar Deus no centro do seu tempo. Era necessário colocar Deus no centro da sua história. Era necessário que Jesus fosse o centro, porque mais do que estar em pé fazendo, é necessário estar aos pés, ouvindo. Hoje há muitos que falam de Cristo, e glória a Deus, porque o Evangelho precisa ser anunciado.
A palavra de Deus precisa ser pregada, e como pregador eu oro ao Senhor, para que aqui se levante muitos pregadores, missionários, irmãos evangelizadores, mas muito mais do que pregar. É necessário estar aos pés para escutar, porque existe uma grande diferença. Mais do que falar de Jesus, meus irmãos, nós somos chamados a escutar o Mestre, a ter docilidade, porque senão Jesus vai falar, e nós correremos o risco de ser como a casa de Nazaré, que escutava a pregação, mas a pregação não movia o coração. Eles escutavam Jesus pregando o Evangelho, mas ali não tinha espaço para que Jesus realizasse transformação. E o maior fruto que o Evangelho faz na nossa alma é quando a nossa vida em Cristo, ela é transformada. É quando aquele que vivia no pecado, aprendeu a renunciar o pecado e a colocar Deus no centro. Aprendeu a dizer não para as coisas do mundo, não por imposição, mas porque compreendeu que vale a pena seguir a Cristo, que vale a pena renunciar ao mal, que o pecado, ele gera em nós morte, e morte espiritual. E quando aquela família passou pelo vale da morte, eles tinham um amigo a quem eles podiam chamar. Eles tinham a Cristo a quem eles podiam recorrer. E imediatamente, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da provação, eles recorreram a Cristo. E Cristo prontamente foi àquela casa para ali operar o seu grande milagre de ressuscitar o seu amigo, depois de ter derramado lágrimas, porque Jesus sofre a nossa dor. Quando a gente passa pelo vale do sofrimento, a gente muitas vezes se questiona: onde está Deus? Por que Deus tem me permitido passar por essa dor? Será que Deus não tem percebido as dificuldades pelas quais eu tenho vivido? E eu quero dizer em nome do Senhor, é o Senhor que sofre conosco, é o Senhor que chora as nossas dores, é o Senhor que caminha conosco, mas Ele precisa ver uma maturidade no nosso coração. E a hora que Jesus ali voltou, Jesus voltou para dar novamente vida, e Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscita porque o nome de Cristo, o nome de Deus precisava ser glorificado através daquela dor. Mas Jesus depois ensina, porque quando ele volta para Betânia, Marta é a primeira a questionar: mestre, mas onde estavas? Meu irmão estava doente, por que não estivesses aqui para curar, para salvar o meu irmão? E Jesus faz ali Marta dar uma das mais belíssimas profissões de fé: a fé na ressurreição, a fé naquilo que não passa, a fé na vida eterna, a fé na eternidade, que é esta fé ao qual Jesus nos chama. Para que o nosso coração, meus irmãos, não esmoreça, para que o nosso coração não caia nas ciladas que as preocupações muitas vezes querem nos dar. Jesus, ele continua dizendo lá no Evangelho de São Lucas, que nós devemos olhar até mesmo para os lírios, para as flores, para as coisas pequenas, que às vezes no mundo de hoje, a gente nem consegue mais perceber. As pequeninas coisas, onde Deus continua a se manifestar. Porque o nosso olhar está tão preso às grandes realidades, que a gente perdeu muitas vezes esse olhar da simplicidade, das coisas pequenas e simples, que Deus se utiliza para manifestar a sua graça. E o Senhor nos ensina dizendo: olha só, como os lírios crescem, não fiam nem tecem, contudo, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequena. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes, e aqui eu encerro a minha pregação, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas com as quais a gente se preocupa, com as quais muitas vezes a gente gasta tempo, nos será dada
por acréscimo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a ficar em pé. E diante desta proposta, ao qual hoje Deus nos chama, de colocar aos pés dele as nossas preocupações, de colocar aos pés dele toda a agitação, porque eu tenho certeza que o seu coração chegou aqui agitado, preocupado, e que talvez durante a pregação a sua mente estava mais preocupada com o que estava acontecendo. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, que agora é tempo de voltar, é tempo de rasgar o coração e deixar Deus reconstruir as nossas ruínas. É tempo de colocar nos pés do Senhor tudo aquilo que afasta a nossa comunhão com Deus. Eu convido você agora a fechar um pouquinho os teus olhos e vai fazendo a sua oração de entrega, porque agora é você e Deus. Esse Deus que nos enxerga, não pelo que fazemos, porque eu não tenho dúvida de que Deus te entregou muitos dons, carismas, capacitações. Eu não tenho dúvida de que Deus te deu uma capacidade sobrenatural, de que Deus te deu a criatividade, a inteligência, de que Deus colocou em suas mãos algo grandioso. Mas o que Deus está nos chamando na noite de hoje é para que a gente volte o nosso coração não para aquilo que nós fazemos, porque o fazer, meus irmãos, um dia ele vai passar. Se hoje você realiza alguma função, alguma tarefa, eu espero em Deus que em nome de Jesus você faça com todo o zelo do teu coração, com amor apaixonado e com a máxima entrega de todas as suas faculdades humanas. Mas aqui eu quero pedir ao Senhor para que Ele venha tocar no centro, no cerne da nossa alma, tocar naquilo que nós somos, porque amanhã pode vir alguém e fazer aquilo que nós fazemos de modo muito mais perfeito, de modo muito mais purificado, mas ninguém vai substituir aquilo que você é diante de Deus. Por isso, em nome de Jesus, coloca o teu coração na presença do Senhor e vai apresentando com disposição, com simplicidade, como fez Maria, que não deixou as preocupações roubarem a sua atenção. Coloca agora aos pés de Jesus tudo aquilo que tem sido motivo de distração. Eu não sei se é o teu celular que tem tomado do teu tempo, que tem roubado dos minutos preciosos para que você esteja mais presente na presença do Senhor. Vai entregando a Jesus talvez as suas preocupações com as coisas materiais, com aquilo que é visível ou até mesmo com a falta dela. Vai colocando agora o teu coração na presença do Senhor e vai entregando a Jesus as suas limitações, as suas dificuldades. Talvez você tenha sido como Marta, que tem observado a vida do teu irmão, que tem olhado para o lado e tem se esquecido de entregar este coração abandonado. Mas agora é tempo de decisão, é tempo de escolher a melhor parte. E vai dizendo para Jesus: eu quero escolher a melhor parte. Eu quero ter, Senhor, as condições para escolher aquela parte que não me será tirada. Eu quero agora, Senhor, professar a minha fé não nas coisas vãs que esse mundo tem proposto, mas eu quero professar a minha fé na eternidade. Vai rendendo o teu coração, entrega agora ao Senhor a tua mente, os teus pensamentos, aquilo que muitas vezes entra como tentação, aquilo que muitas vezes rouba
a sua mente de estar na presença do Senhor por causa do medo, por causa das dificuldades, por causa dos traumas. Vai entregando agora e deixa o Espírito Santo trazer renovo à tua alma. Deixa o Espírito Santo trazer descanso ao teu coração. Se o teu coração tem experimentado as inquietações, as perturbações, Jesus vem falar para nós nessa semana no seu Evangelho: não vos perturbeis com coisa alguma, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso coloca o teu coração na presença do Senhor e deixa agora o Espírito Santo reinflamar o teu interior. Deixa agora o Espírito Santo fazer com que você viva uma nova experiência com Deus, para que você experimente Deus de um jeito diferente, de um jeito que até hoje você ainda não experimentou, para que você consiga discernir a voz deste Deus que fala. Vai dizendo: Espírito Santo, abre agora os meus ouvidos, para que eu possa captar as mais suaves, singelas manifestações e apelos do coração de Cristo, que deseja comunicar-se comigo. Vai agora abandonando todas as suas faculdades intelectuais, vai abandonando agora a tua vontade, para que você não seja governado por si mesmo, mas vai dizendo: Espírito Santo, eu quero a partir de hoje, nessa noite, ser governada pela tua presença. Eu quero ser inflamada pela presença do alto, para que o meu coração seja um coração de Betânia, que o meu coração seja um lugar da habitação do alto, que o meu coração seja esse lugar onde Jesus deseja estar, e vai desejando a presença dele, vai atraindo a presença do Senhor, derramando sobre o bálsamo na presença de Cristo nesse lugar.